Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Luciana da Circula. Eu venho mais uma vez falar para vocês do que está acontecendo aqui na nossa loja, na nossa editora. Hoje eu vou falar para vocês desse livro aqui, da série Retalhos. O livro se chama Quarentena Poética e foi organizado pela Ana Eliker e ilustrado por mim. Então, nesse livro, os poetas vão falar um pouco sobre a sua experiência durante essa quarentena, as suas angústias, os seus sentimentos, as suas esperanças. São poemas muito abrangentes que trazem diversas perspectivas dessa quarentena. Com a curadoria da Ana Eliker, ela fez uma seleção desses poemas e organizou eles em temas, e eles estão apresentados aqui nesse livro. Aqui quem fala é Mauro Meirelles, tá? Eu sou o editor da Circula, né? E eu estou aqui para falar hoje do livro Quarentena Poética, que é um projeto que tem a curatela da Ana Eliker, né? O apoio da Circula e sai pelo nosso selo poético chamado Com K. Tá? A editora Circula é uma editora independente, sediada junto a uma livraria independente, que é a Livraria Circula, né? Que apoia editores independentes e projetos literários, acadêmicos independentes. Nosso foco é fazer os livros circular, daí vem o nome Circula, né? E a nossa filosofia, dar, receber, retribuir. Olá, sou Ana Eliker, organizadora do livro Retalhos, Quarentena Poética, volume 1, né, da coleção Retalhos. E estou aqui para falar um pouquinho do processo mesmo que aconteceu para a elaboração, para a criação desse livro. Os autores que aqui estão são de diferentes regiões do Brasil, não os conheço, são poucos os que eu conheço mesmo. Tem da minha cidade 4 pessoas e o restante são de outros estados, inclusive de outros países, assim. O que, de uma certa forma, encanta e tornou esse livro, assim, encantador. É um livro que apresenta sotaques diferentes, que apresenta belíssimas poesias, e todas elas, o que uniu isso foi, então, esse período de recolhimento social, de afastamento social, né? Mas esse enclausuramento. E a ideia, então, surgiu através mesmo desse período de estar, o que a gente podia fazer, o que a gente pode fazer, e eu pensei assim, nossa, eu gosto tanto de escrever, a escrita para mim é tão importante, eu gosto de uma certa forma, de colocar as coisas no papel e de estar sempre escrevendo mesmo. E o poema é uma coisa que me encanta, que me fascina. Então eu fiz um videozinho bem curtinho, assim, eu acho que de uns 30 segundos, e postei nas minhas redes sociais. E coloquei um linkzinho para entrar direto, então, num grupo de WhatsApp. E ali começaram a aparecer várias pessoas, eu fiz um editalzinho de como seria, combinei um horário, então, um tempo, na verdade, uma data para o envio dos textos, e vieram vários textos. Daí, dentro de um processo, assim, porque precisaria estar, então, o poema precisaria ser um poema, né? Estar dentro do gênero poético poema, então, gênero de poemas. Precisaria, então, estar também dentro desse tema de quarentena. E aí, então, teve o processo de leitura, de revisão, de retorno para o autor, daí ele volta para a revisão de novo. Então, todo esse trabalho foi feito por mim e aos poucos, né? Aí depois, quando foi o processo assim de montar os poemas um atrás do outro, como a gente vai fazer a montagem, daí foi passado então para a revisão da editora. Então a editora também avalia, ela faz algumas então pontuações, o texto volta para os autores, e ali então a gente começa nesse processo de organização então do texto. E a partir do momento que ele entra na editora, ele também envolve várias pessoas, né? Porque tem desde o capista, as ilustrações assim, tão lindíssimas, né? Eu sei que vocês estão com o livro em mãos, assim, mas o livro ele está mesmo com uma não só visual, mas assim a gente sente como que a cada poema fosse abraçado, né? Com um sotaque diferente, com vivências diferentes, o que torna esse livro assim encantador.
Então, o livro Retalhos, Quarentena Poética é isso, é um conjunto de obras de escritores distintos, de poetas distintos. E é um prazer imenso, é com muito orgulho, assim, que eu seguro esse livro em mãos, assim. Agradeço a todos os que estão participando e agradeço também a todos os leitores. Muito velho, não tanta idade, mas como a vida me deixou velho. Mas mesmo assim, tenho um grande sonho: estudar. É lendo que eu estou estudando. É vivendo que eu estou deixando testemunho de minha vida. Então, no jardim da minha vida vieram frutos, flores e sementes, frondosas árvores com lindas sombras, flores, frutos e vida. No jardim da minha vida, as mãos estão se despedindo, as raízes secando, as folhas murchando, a árvore que jamais morrerá. No jardim da minha vida, viva estou, no jardim que eu mesma plantei. Eu sou a Vanosca, faço parte do livro Retalhos, de poesias. Essa poesia que eu fiz, ela visa mostrar os sentimentos e as emoções, as vivências dessa época em que estamos vivendo mundialmente a pandemia. Vou ler para vocês. Enclausurada. Alguns sons lá fora, ao longe. Dentro, perto, silêncio. Meu ser adormece desperto em meio ao dia. Sons me tiram do transe, ou seriam devaneios. Sons ao longe, perto, dentro, silêncio lento, com cenas rápidas na mente em movimento. O mundo vive em mim como um filme mudo que não tem fim. No escuro, corpo e mente se alinham. Esvai-se o estado premente. Entro em profundo sono reconfortante. Meu nome é Ana Beatriz Lázaro, eu tenho 48 anos e eu sempre gostei muito de escrever. Sempre escrevi pequenos textos, mensagens, alguns textos para a igreja, como eu sempre organizei muitas celebrações na igreja, então escrevia textos. Dentro dessas minhas brincadeiras de escrever, eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Brincava, dizia que ia escrever um livro, mas sempre desejava publicar alguma coisa. Em março deste ano, quando apareceu a oportunidade de escrever um poema para este livro, me imaginei já uma escritora. Então pensei, vou participar. O tema, bem interessante, porém, escrever um poema eu nunca tinha escrito. Então fiquei um pouco ansiosa, enfim, tentei, rascunhei, rabisquei muitas coisas. Achei que não ia dar certo. Enfim, um dia, no meio do meu trabalho, me inspirei, peguei um rascunho qualquer, um papel, uma caneta e rapidamente, em 1 minuto e meio, eu escrevi. É claro que não poderia ser diferente, eu escrevi sobre a minha fé. Escrevi sobre algo que rege a minha vida realmente. Acreditar em Deus, ter esperança nele e ter certeza de que tudo vem de Deus. O nome do meu poema é Entreguei ao Criador. As mãos que não alcançam, o coração que pulsa adiantado, a mente que congestiona. Da janela vejo sempre a mesma paisagem. Da alma sinto sempre o mesmo pesar. O que fazer para te alcançar? As mãos podem se juntar, os joelhos se dobrar. A alma pode enfim sentir. Do alto vem a calmaria. Por que eu não acreditaria? Do berço que originei, as marcas eu levarei, nunca esmorecerei. Fé, esperança, enfim, entreguei ao Criador tudo aquilo que para mim não for.
Olá, eu sou Luciane Benítez Herzing, licenciada em teatro pela URGS, atuo como bailarina, professora de artes e instrutora de yoga para crianças. Participando deste projeto, retalhos a tessitura da quarentena com o poema Afetos. Eu tenho um lugar sagrado no peito, um lugar onde eu guardo todos os meus afetos. Mesmo os laços desfeitos cabem lá em perfeita harmonia. E no meio desta monotonia vou sobrevivendo à pandemia. Observo, absorvo, colaboro como posso, sou gentil como dá. Descarto o que é fútil, deixo que o excesso se vá. Eu sigo regando os meus afetos, limpando os laços desfeitos, abrindo espaço para um grande abraço. E eu sei que quando a hora chegar, eu muito poderei abraçar aqueles que me são preciosos e sagrados. Para eles está em meu peito guardado o que há de melhor em mim. Olá! Fui selecionado para compor a obra Retalhos da Tessitura da Quarentena, organizado pela professora Ana Eliker e editora Circula, na qual trago a poesia A Verdade da Pós-Pandemia, e estarei realizando a leitura para vocês. E de repente, tudo se transformou. O isolamento social falou mais alto. O jogo virou. Estaca zero. Tudo foi incerto. A vida se mostrou incerta. A pandemia do século colocou a vida em risco. E com ela ficou claro que nesta vida ninguém é melhor. Absolutamente ninguém é melhor que ninguém. Nossos sonhos em jogo, classe, raça, orientação sexual, ideologia, ninguém foi imune. Todos foram sujeitos. Tecnologias, mídias e redes sociais foram bálsamos das relações afetivas. Que o abraço, o beijo, o apertar de mão foi um ato de reserva, de proteção. Quanta limitação. A humanidade esfriou. Se esgotou, escassa. O egoísmo e a sagacidade de pensar, muitas vezes no próprio umbigo, e nunca no outro, por um instante foi rompida. A empatia em palavras não adiantou se não foi vivida. Uns riram, outros choraram, outros se assustaram. O que há de certeza após tudo isso é que nada será como antes. Covid-19. Alerta para amarmos mais a nós e ao outro. Sou a professora Rosalina Gonçalves, de Bauru, interior do estado de São Paulo. Sou também a vencedora do Prêmio Professores do Brasil, no estado de São Paulo, vencedora da região Sudeste, finalista do Prêmio Nacional. Fui selecionada para participar de um projeto maravilhoso organizado pela professora Ana Eliker, que é o livro Retalhos, Tessituras da Quarentena. Ele está sendo tecido na visão dos poetas de todo o Brasil. Poetas de todas as regiões foram selecionados para contar de uma forma poética todo o sentimento que a quarentena está despertando no mundo. O meu poema Sentença ou Maldição mostra a experiência da minha família, a esperança tão necessária em tempos difíceis, os profissionais da saúde que estão à frente desse processo, a contaminação, as aulas online que fez com que todo professor se tornasse um novo professor. Cuidar de tudo de uma maneira diferente e de dentro de sua própria casa. É uma honra participar, ser selecionada para essa obra tão bonita, uma obra histórica que ficará como um marco na história da quarentena vivida no mundo todo, por todas as pessoas, por todos os cidadãos, sem contar a língua ou nação. Eu espero que gostem do poema Sentença ou Maldição. Sentença ou maldição? Chegou sorrateira, ninguém a esperava.
alvoroço, dúvidas, incertezas, temida, desprezada, subestimada em seu valor. A morte ronda com ela, num flerte que falta o ar, ansiedade, medo, saudade. Obediência é o lema. Antes que se torne um anátema, enfrentemos a quarentena. Lisiane Boneto Prezi, sou professora. Eu moro no interior de Rolante, na localidade Boa Esperança, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para mim, foi um grande prazer participar dessa coletânea de poemas. Eu nunca tinha participado de um livro escrevendo poemas. Apenas uma vez escrevi um texto que retratava a história de colonização aqui da nossa comunidade. Para mim, a quarentena ela não foi tão complexa como para tantas pessoas, porque o fato de morar no interior ele torna mais fácil esse período, porque aqui a gente consegue caminhar, consegue ter um ar puro, consegue meditar, consegue várias coisas que para quem vive na cidade, infelizmente, não é possível. Então, no meu poema, eu escolhi retratar como é que foi esse período junto da minha filha, da Maria Clara. Então, por isso, o meu poema ele se intitula Sendo Mãe de Verdade nessa quarentena, né? O maternar na quarentena. Nele, eu descrevi algumas sensações e algumas coisas que eu pude realizar ao lado da minha filha. A questão de proporcionar para ela brincadeiras ao ar livre, caminhadas. Aqui no sul, né, a bergamota é uma fruta que é muito típica, então essa questão de comer bergamota debaixo da árvore, a questão de brincar na terra, de se sujar, de crescer, de brincar realmente de verdade. Então, para mim, o que eu expresso nessa obra literária é o sentimento de ser mãe na quarentena. Poema Ventre de Luz, por Célia Santos. Ventre de luz que me seduz, alivia a dor, sente o calor. Com teu abraço desprendo o laço, afaga a alma e me acalma. Acalma a alma, minha alma acalma. Segura o medo além do penedo, liberta a voz e traz para nós a liberdade. Olá, meu nome é Nayara, eu tenho 23 anos e curso mestrado em estudos literários. Moro em Sertãozinho, uma cidade localizada no interior de São Paulo. Bom, eu estou contribuindo com o poema Quatro Vozes para o livro Retalhos, a Textura da Quarentena, a convite da professora Ana Élica. Esse livro está sendo para mim um misto de sensações no qual cada poeta está compartilhando um pedacinho de sua experiência durante a quarentena. No meu caso, eu falo que o meu poema é um mergulho no eu, que vai desde a superfície até as profundezas. Eu espero que vocês se identifiquem com essas experiências e com esse misto de sensações que estão expostos nesse maravilhoso livro. Aqui eu finalizo com uma estrofe do meu poema. Quatro vozes. Revelam-se ecos escondidos, fugir ou enfrentá-los. Talvez na obscuridade haja luz, ou um abismo maior da falta dela. Olá a todos, olá poetas. Eu sou o Franklin, sou professor, estou falando daqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Fui um dos poetas selecionados para compor a antologia Retalhos, a Tessitura da Quarentena, que reúne poemas de poetas de vários cantos do Brasil, organizado pela Ana Élica. E o meu, para minha felicidade, é um dos que fazem parte desses poemas selecionados, cujo nome é Janelas de Minha Alma, do qual irei declamar para vocês, a partir da minha janela. A minha janela física e a minha janela interior, retratando um pouco da minha visão sobre esse momento conturbado da pandemia do Covid-19. Janelas de minha alma. De minhas janelas vejo um marasmo, vejo silêncio e minhas quimeras. De minha janela, minhas ações são pueris. Vejo minha alma, vejo azul
e também gris. De minha janela, faço o tempo passar. Retraio minha retina para a primavera chegar. Da janela de minha alma, rogo para um mundo melhor, para que venha o bem e saia expurgado o pior. Olá, meu nome é Lucineide, sou de Juazeiro do Norte, atualmente resido em Barbalha, Ceará, sou professora e autora do poema Sonhos de Poeta. Esse poema surgiu no início da quarentena, quando muitas pessoas estavam isoladas com medo da morte e outras passando necessidade. Então, uma noite, eu sentei, refleti e escrevi essa poesia. Sonhos de Poeta. Meus sonhos são girassóis, procurando claridade, peixes com medo de anzóis, rimas soltas na cidade. Às vezes são borboletas voando em imenso jardim, e quando eles dão piruetas, são crianças fora de mim. Numa casa sem riqueza, cresceram com liberdade. Viram na mãe natureza a própria felicidade. Lutaram contra a maldade, brincaram com a ilusão, choraram rios de saudade, conheceram a paixão. Vivem hoje a quarentena, sem medo da pandemia, e com sua vida serena levam no bico a poesia. Só tem medo é da fome, do ódio e do preconceito, da miséria que consome sonhos e a vida com jeito. Seguem sempre a direção dos pássaros e das flores, aguardam nova estação, amenizando suas dores. Falam-me que vai passar, com uma certa esperança. Fazem-me acreditar numa vida de bonança. Meus sonhos têm a certeza que ninguém vai ser igual, depois de tanta incerteza e isolamento social. Levantam-me com confiança, carinho, fé e harmonia. Acordo como uma criança que espera seu melhor dia. Olá, meu nome é Ana Amélia e eu sou autora do poema Da Janela do Quarto, do livro Retalhos, a tessitura da quarentena, da editora Circula. Esse poema ele foi criado logo no início da quarentena, quando de repente a minha casa ficou cheia de gente, marido e filhas. Eu encontrava abrigo então no meu quarto, onde eu não só trabalhava, mas eu tinha um pouco de sossego também. Da cama eu podia ver pela janela a ponte, que fica em frente do meu prédio. Eu pude notar nesse início de quarentena a transformação pela qual a ponte passou, né? Antes cheia de movimento, fazia um barulho, né? Ela ficou vazia, né? Reinava um silêncio e a ponte na sua majestosa condição, né, de ser, ela ficou inútil. E foi inspirada por essa transformação que eu resolvi escrever este poema. Eu vou ler ele para vocês aqui agora. Sussurro intermitente, que acalenta e desespera, percorre curvas concretas. Traz o vento a certeza do que um dia foi passagem. Ponte, hoje apenas ereta, insatisfeita com a sua condição de não ser. Ponte. Da janela do quarto, testemunho, quase muda, que se estende,
cinza alta, longa, vazia, quase inútil. E como as ruas da cidade, produz com o vento um ruído silêncio, música sólida, a nos lembrar que um dia foi passagem, ponte, hoje apenas ereta, na espera que o dia chegue, que se torne caminho novamente, que una o que estava separado. Olá pessoal, eu sou a Juscelia Souza da Silva, uma das poetas selecionadas para compor essa antologia, Retalhos, a tessitura da quarentena. Bom, eu tenho 35 anos, eu sou professora universitária aqui na UFMS, no Mato Grosso do Sul, moro em Campo Grande, capital, e eu sou uma jovem escritora, estou iniciando ainda, eu sou autora do romance Em Vez do Não Ser, Semiótica e Literatura, e também de Contos da Gaveta, dessa aventura nova no caminho da ficção, e agora eu estou me aventurando pelo caminho da poesia. E o poema que eu contribuo nessa antologia linda é Relógios em Nós. Confira lá para saber. Até mais. Continuação. Qual o meu papel? Enquanto estou escrevendo, faço uma grave constatação. Vejo que participo, queira ou não queira, nas transformações dessas diferenças. Como se não bastasse, também sou agente delas. Sei como, no meu trabalho de operário do saber, não sou apenas um pequeno ponto de interrogação. Sou uma interrogação. Sou um espaço, temporário, sim, mas espaço ocupado, num encontro breve, mas um encontro marcado e comprometido com essas vidas em desenvolvimento. Porque creio nas diferenças, creio nas transformações, creio no ponto, registrando o espaço infinito no encontro breve da existência humana. E trago no final do dia dores comuns das gentes, aquilo que não fui, aquilo que não pude, aquilo que não fiz. E toda a angústia do erro e do acerto que o humano pode conter. E aquela ponta de fé, já gasta no final de mais um dia, reafirma a crença e desenrola a esperança. E assim anoiteço, crendo no amor, crendo na cura, crendo na vida. Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos Eder. Moro numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, chamada Três Coroas. É próxima a Gramado. A diferença é que lá de vez em quando cai neve, mas o frio é igual. Os meus primeiros passos escrevendo foram no início dos anos 2000, com 3 peças de teatro, Talismã, Rodas Primaveris e Bastardos. Já há 2 anos me aventurei a escrever um pouco de poesias e poemas. Ano passado tive também a grata felicidade de ter uma poesia selecionada para a Antologia Poética de Santo Antônio da Patrulha, também no município do estado do Rio Grande do Sul. Dentro da cultura eu também faço parte da Associação Gaúcha de Escritores e da Associação Vitrocultural Imaginense. E me sinto muito honrado e muito satisfeito por ter esta participação, ter o meu poema selecionado para esta obra, Tessituras da Quarentena, junto com todos esses outros grandes poetas deste livro. Oi pessoal, meu nome é Clécia e eu sou autora do poema Chuvas de um Passarinho, do livro Retalhos, a Tessitura da Quarentena, da editora Circula. Então esse poema ele foi pensando nas vivências das crianças durante esse período de pandemia, sobre a mudança de rotina, sobre como elas se sentem ansiosas, sobre não poder ir para a escola, sobre não poder ver seus amigos. Então ele traz uma narrativa de uma criança conversando com a sua mãe em relação a essas angústias. Ele também traz uma metáfora como se fosse um passarinho preso em uma gaiola. Eu vou ler aqui para vocês o poema Chuvas de um Passarinho. Mamãe, eu quero sair daqui. Os meus olhos estão chovendo, meu coração está ardendo. Não posso ver meu amigo, não posso mais ir para a escola, não posso mais passear,
e nem na rua ficar. Mamãe, eu estou igual a um passarinho quando está fora do seu ninho. Em dia de voar, na gaiola preso está. Vovô e vovó estão desaparecidos. Eu ouvi dizer que estão morando em um novo lar. Me sinto como um menino perdido e às vezes é até difícil respirar. Mamãe, lembra quando eu dizia que não queria ir para a escola? Eu estava brincando com a senhora. Tessitura da Quarentena, por Débora Cristina Schilling Macri. Falta de ar. Saliva com vírus. Prometida. Convivência social proibida. Certezas. Pânico. E o povo catatônico. Tempo de quarentena. Urgem novos comportamentos, discernimentos. Rua, nem pensar. É tempo de afeição, doação, austeridade. É uma palavra das grandes virtudes de uma família inteligente. Nós vamos torpemente. Um céu inexistente lá fora nos espera serenamente. Aprender a conviver de formas diferentes. Resignar-se nas diversidades. Nós, sempre prudentes. A convivência nos círculos ardentes. Na minha arte errante, temos que vibrar positivamente, esperando que futuramente nasça uma vacina catártica, cientificamente. A sabedoria de concretizar o que não sabíamos inicialmente. Esse livro ele foi impresso lá em Tubarão, na Gráfica Copiarte. A Gráfica Copiarte é nossa parceira
em vários projetos. Digamos assim que é o nosso principal parceiro na área gráfica, né? A gente sempre gosta de imprimir nossos livros lá, porque eles sempre ficam com um acabamento muito bonito, eles são impressos com muito cuidado, né? Como esse livro Retalho. É um livro que está muito bem impresso, muito bem acabado. Então, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco dos poemas desse livro Quarentena Poética. Se vocês ficarem interessados, ele está à venda tanto aqui na nossa loja, na Oswaldo Aranha 522, tanto no nosso site www.livrariacircula.com.br. Ele também está à venda na livraria de Rolante e ele também já está lá na livraria de Gramado, Mania de Ler.